Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, se coloque de pé e abra vossas Bíblias em Oséias capítulo 6 e versículo 3. Nós vamos estar lendo esse texto, aleluia, para nós estarmos orando e dando a abertura a essa escola bíblica para os obreiros. Amém, irmãos? Estamos felizes por estar na presença do Senhor, mais uma noite, né? Ao qual o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui, nos deu força, coragem para nós lutarmos o dia todo e estarmos na presença do Senhor para adorar a Ele. Aleluia, porque viemos aqui, irmãos, não é porque é uma escola, mas nós viemos adorar o nosso Deus, aleluia. Para isso Ele nos chamou, para nós sermos adoradores, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que nos diz assim, Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Só tem aqui. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, nós estamos aqui nos prostrando diante do Senhor, ó Deus. E nós nesta noite, ó Pai, nós viemos aqui para conhecer a Tua verdade, conhecer o nosso Deus. E sabemos, ó Pai, que para nós conhecermos ao Senhor, nós precisamos estar estudando a Tua Palavra. Não nos cansarmos de estar buscando e aprender da Tua Palavra, para que nós venhamos ser um obreiro, ó Pai, que não tenha do que envergonhar o Teu nome. Ó Deus querido, que quando nós abrimos a nossa boca, Senhor, nós tendo o conhecimento da Tua verdade, quando nós falarmos, pessoas que estiverem ouvindo, eles vão sentir no coração o toque do Teu Espírito Santo, ó Pai. Não porque nós somos bons, não, mas é porque a Tua Palavra, ela é viva e eficaz, e ela muda o quadro da história do homem, da mulher, quando o homem de Deus, uma mulher de Deus, fala da Tua verdade, ó Pai, com conhecimento da mesma. Ó Deus querido, aqui temos muitos dos nossos irmãos, ó Pai, que vieram de longe, e eles vieram também, Senhor, estar aqui nessa noite aprendendo juntamente conosco, ó Pai, porque nós estamos aqui todos os dias, e todos os dias nós temos aprendido com o Senhor, com a Tua verdade, com a Tua Palavra, ó Pai. E nesta noite, ó Pai, não é diferente. O Senhor tem algo preparado para os nossos corações, do ensinamento, ó Pai, que vai ficar marcado na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento, e que possamos, ó Pai, guardar esta Tua verdade. Ó Deus querido, e cada dia lembramos da mesma, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós estamos orando e declarando o Senhor aberto esse trabalho em nome do Senhor Jesus. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaramos aberto essa EBO. Amém, meus queridos irmãos? Já os nossos músicos estarão adorando ao Senhor. Logo após, diaconisa Luana, secretária, também já vai estar com a oportunidade de estar fazendo o seu trabalho nesta noite. Amém, irmãos? Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Não. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Aê, agora sim. Nós estamos felizes, irmãos, porque hoje, amanhã e domingo, nós vamos estar adquirindo mais conhecimento da palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que ter mais contato com o Pai, de conhecer mais o Pai, de saber mais do que a palavra, porque a palavra é o nosso manual da vida. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos estar de acordo com a palavra, vivendo de acordo com a palavra. Ah, irmão, mas por que isso? Porque é tudo para Ele. É tudo para a glória dele. A minha conduta é para Ele, a minha vida é para Ele, a minha adoração é para Ele. E até para você louvar, você tem que estar de acordo com a palavra. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é só benefícios. Aproveite o máximo que você conseguir para adquirir todo o conhecimento nesses 3 dias. E
que após esses 3 dias você venha sair daqui diferente de como você começou. Que venha ser algo extraordinário sobre a tua vida. Abra o seu coração. É fácil ouvir por um ouvido e sair por outro. É fácil você vir os 3 dias aqui e sair como se nada aconteceu. Mas quando nós damos total nossa atenção, nosso coração e liberdade ao Espírito Santo, não tem como sair diferente. Então feche os seus olhos e adore a este Deus juntamente conosco, porque essa EBO não é somente para nós. Essa EBO não é para benefício só nosso. É porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória. Ele é merecedor da nossa dedicação. Ele é merecedor de tudo aquilo que nós fazemos em sacrifício a Ele. Nós poderíamos estar na nossa casa, no conforto da nossa casa, no descanso da nossa casa, mas nós estamos aqui dedicando este tempo para nosso Senhor Jesus, porque Ele é merecedor de todas as coisas. Ele é todas as coisas, porque é para Ele, é por Ele. Então feche os seus olhos neste momento e vamos estar adorando. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia, meu Pai. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a
contrário neste lugar. A Ele a glória e todo louvor. A Ele a glória. A Ele a glória, porque Ele é merecedor pra sempre. Amém. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. A Ele a glória. Adore ao Senhor nessa noite. Dedique este momento somente para o Senhor. Este momento tão especial na casa dele. Aleluia. Dê a sua melhor adoração. Dê a sua melhor adoração neste lugar. Aleluia. Aleluia, Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Aleluia, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Para quem não me conhece, eu sou a primeira secretária da igreja. Meu nome é Luana. Eu queria estar pedindo para os irmãos tomarem assento. Eu vou estar dando uma palavra do pastor Sandro Souza e do nosso copastor Edilson Desplanches. Apesar de todas as batalhas, chegamos à nossa primeira edição de nossa Escola Bíblica de Obreiros. E só por isso somos vitoriosos. O aprendizado da palavra de Deus é essencial a todo aquele que deseja seguir os passos de Jesus Cristo. Fico feliz por você poder fazer parte desse momento de aprendizagem da palavra do Senhor. Este é o primeiro ano de muitos anos, onde estaremos realizando trabalhos para edificar sempre a igreja do Senhor na palavra. Por isso, é tão importante ocasiões como esta, onde nos reunimos para aprender sobre temas relevantes da Bíblia Sagrada, que servem para a solidificação de nossa fé. Portanto, todos nós devemos amar, incentivar e cooperar para que a palavra de Deus seja o ponto culminante das nossas reuniões, velando para que as escolas de obreiros, os cultos de ensino, enfim, todos os departamentos sejam incentivados e implementados dentro da verdadeira e atual doutrina, segundo a Bíblia Sagrada, utilizando-se dos diversos meios e materiais de ensino que possam colaborar para o sucesso dessa abençoada empreitada, que é a obra do Senhor. Perseveremos na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2 e versículo 42. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Amém? Irmãos, neste momento nós gostaríamos de estarmos apresentando os nossos pastores que estão de Curitiba, que vieram aí para estar junto conosco, já começando pelo nosso pastor presidente Jonas Batinga, né? Alguns dos irmãos acho que não conhecem ele. Esse é o nosso pastor presidente, e a sua esposa também, a irmã Elianai, está ali a nossa pastora. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também o pastor Davi, que está conosco, a sua esposa, a irmã Adriana, e também o nosso pastor
Reinaldo, irmãos, todos já conhecem ele, está aí conosco, vai ser professor também, vai estar nos ensinando nesse trabalho, amém, irmãos? E eu gostaria que todos os irmãos se colocassem de pé e vamos dar uma saudação de bem-vindo a eles e também a todos os nossos irmãos que estão aqui nesta noite. Eu quero, em nome da nossa congregação aqui, estar agradecendo a cada um dos nossos irmãos daqui, os obreiros que estão conosco, irmãos. Deus, Ele tem algo maravilhoso para cada um de nós, irmãos. Então, você que está aqui conosco, não vai sair da mesma forma que você entrou, porque Deus vai mostrar para você, pela verdade dEle, tudo quanto você quer aprender nesta noite. Amém, meus queridos irmãos? Então vamos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama e nós te amamos, e assim nós vamos dizer. Deus te ama e nós te amamos, e assim nós vamos dizer. Mas não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Glória a Deus. Irmãos, neste momento também já queria passar a oportunidade para o pastor Jonas, que vai estar dando uma palavra, fazendo uma oração juntamente conosco nesta noite. Amém, meus queridos irmãos? Amém? Você pode sentar. Aleluia. Eu fico muito alegre, né? Muito alegre. A gente está na nossa primeira EBO. Não é a primeira EBO de Carambeí, irmãos. A primeira EBO de Carambeí é a primeira EBO das Boas Novas. Depois de 21 anos, uma congregação nossa nos dá esse empurrão. Né? Vocês estão entendendo? Amém. 21 anos do ministério. Se falaram, tá, vamos fazer uma EBO, vamos fazer uma EBO. Vamos. Eu preciso de alguém que comece, que vá à frente, não é? Porque você sabe, depois dos 70, a gente que vai começar alguma coisa, está perto já de terminar, tá? A gente já está perto de terminar. Como é que pode estar inventando mais nada? Mas quando é uma pessoa nova, né? Como diz o povo, o sangue está na guerra ainda, né? Então, está como sustento. E eu fiquei muito alegre. Muito alegre. Então, estou expressando a minha alegria por isto, né? Quem sabe que as EBOs do Ministério Boas Novas concentrará aqui em Carambeí, né? Que os de lá façam esforço para vir, entendeu? Que os de lá façam esforço para estar, porque é assim, irmão. Quando temos interesse, é como aquele rapazinho que começou, né?
Moravam num lugar meio esquisito, descia e subia a ladeira, não tinha luz elétrica, e o povo dizia que tinha um monte de lobisomem lá na ladeira, do esconderijo, hein? Mas eu ia na casa dela 12, quase 15 quilômetros, e voltava, e tinha coragem de passar naquele esconderijo daquele lugar, né? Recebi algum susto, mas não deixei de ir. Do mesmo jeito, é ministério. Se alguém namorar a sua chamada, ele vai fazer esforço para estar presente, hein? Aonde for necessário. Mas ele precisa realmente ter esse namoro com o ministério dele. Deus me chamou, Deus me salvou, eu amo, então eu vou estar presente, né? Muitas pessoas, elas não gostam muito de ler a Bíblia, é uma pena, mas quando eu vejo assim, que olho a Bíblia, que diz assim, meu amado é meu e eu sou do meu amado. Ei, meu amado é meu. Veja só, é uma carta dele, né? E eu sou do meu amado. Ué, você acha que eu não vou ler a carta do meu amado? Ei, detalhe por detalhe, todos os dias você tem que dar aquela olhada na carta do seu amado, né? Na leitura da palavra. A Bíblia é a carta de Deus para nós. E bem quase no meio ele diz, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Olha que conversa, que namoro bonito, hein? Aleluia. Pai, graças te dou por tuas bênçãos. Te agradecemos, ó Deus, porque cada dia, Senhor, tu preparas um renovo para nós. Aleluia. Cada dia, Senhor, vem a tua motivação, o teu encorajamento, Senhor. Os problemas surgem, as dificuldades, mas tu não deixas, Senhor, aleluia, de encorajar os teus filhos. Faz-nos sentir, Senhor, a seriedade, aleluia, desta obra. Faz-nos sentir, Senhor, cada dia a atração por Ti. Pai, nós Te amamos, aleluia. Seja louvado e bendito o nome do Senhor. Abençoa cada um que irá participar, Senhor. Cada um que está aqui presente, aqueles que faltaram hoje, mas que amanhã eles estarão juntos. Aleluia. Pai Santo, que não falte a tua presença, a inspiração do teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos lábios, na mente, no coração de cada professor, e seja transmitido a tua palavra pura, Senhor, aleluia, aos teus filhos, aleluia. Sim, ó Deus, aqueles que estiverem enfermos, Senhor, cura ainda esta noite, para que amanhã eles possam estar de pé. Aqueles que estão enfrentando o problema, resolve, Senhor, aleluia, multiplica as forças, aleluia, as forças daqueles que não têm, Senhor. Desperta o teu povo, Pai, antes que a trombeta toque, ó Deus, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Você está feliz com Jesus? Aleluia. Vamos ver se acertamos aqui, irmãos. Pregar no pedestal.
Esse aqui educa o pregador, né, Kennedy? Aleluia. Meus irmãos, estamos felizes e louvamos ao Senhor pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. E hoje estaremos fazendo a abertura desse trabalho. Os irmãos viram o tema maravilhoso de Oséias capítulo 6, no versículo 3, que ele diz: então, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Estaremos, irmãos, fazendo algumas leituras. Você que trouxe e está com tua apostila, glórias a Deus. Qual que é o propósito, irmãos, de você conhecer? Essa vai ser nosso tema. Qual que é o propósito de você conhecer? Se você entra numa empresa, você não sabe nada, automaticamente alguém vai ensinar você. Você irá aprender técnicas, como mexe num botão, como mexe em outro. E essa vai ser o tema nosso, o conhecimento. Conhecimento do cristão é tudo aquilo que eu aprendo por alguém mais experiente do que eu. Quando eu faço uma leitura de algo que vai agregar na minha vida, para o meu crescimento espiritual. E é isso que o Senhor quer durante essa EBO nos ensinar. Você obreiro, obreira da casa do Senhor, eu faço essa pergunta para você hoje: você tem crescido no conhecimento da palavra de Deus, na vida espiritual, talvez familiar, espiritual? Olha que quando Oséias está escrevendo a palavra, ele traz uma advertência para um povo que era conhecedor da palavra do Senhor. Ele fala: olha, conheçam, mas não basta apenas conhecer, vocês precisam prosseguir em conhecer ao Senhor. Irmãos, prosseguir a conhecer ao Senhor é um esforço meu, é um esforço teu, é um esforço nosso como igreja do Senhor. Esse conhecer está buscando um aperfeiçoamento sobre nossa vida. Pastor, como que eu vou conhecer? É pela palavra do Senhor, irmãos. É a palavra que dá estrutura a nós. Tanto é que Jesus disse que ele, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, há uma grande diferença entre eu ter conhecimento e eu ter sabedoria. Duas palavras totalmente diferentes. Sabedoria é a capacidade de eu usar a minha inteligência de uma forma correta, no momento certo. Tem pessoas que às vezes não têm conhecimento da palavra, mas eles têm sabedoria para ter uma família estruturada, ter uma família abençoada, e às vezes não têm um conhecimento da palavra de Deus. Então sabedoria é aquilo que eu exerço desde a minha inteligência. Eu coloco isso em forma correta, em forma certa, na hora certa e no momento certo. Isso é sabedoria de Deus. A sabedoria, irmãos, ela pode abrir porta. A sabedoria, ela pode construir pontes. Porque às vezes eu não vejo uma solução, mas a sabedoria que está sobre minha vida, e é mais poderosa ainda quando está dentro da palavra de Deus.
É por isso que nós, como igreja, nós devemos pedir ao Senhor sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, por que nós estamos falando isso? Sabe por quê, irmãos? Há um tema que nós vamos trazer hoje, que é obreiro segundo o coração de Deus. E como que nós somos segundo o coração de Deus? É tendo conhecimento, prosseguindo em conhecer a Deus. É uma escola que nunca vai ter fim, nunca vai cessar. Na apostila, irmãos, está escrito: a declaração conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor é um convite que fala sobre a necessidade de adquirir conhecimento revelada do Senhor. Esta frase está registrada no livro do profeta Oséias. Ao que parece faz parte de um tipo de cântico de arrependimento. Irmão, quando você olha para Oséias, o livro de Oséias, você vai voltar no capítulo 4 da tua Bíblia. O epígrafe do texto, ele está dizendo sobre a corrupção geral de Israel. A mensagem trazida ao povo era: ouve a palavra do Senhor, os filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda no meio de vós, porque nela não é verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Perceba que o texto está dizendo que o povo se corrompeu por falta do conhecimento. Mais uma vez, trazendo ao povo, e olha que Israel tinha conhecimento da palavra. Só que a mensagem ao coração deles era: vocês têm conhecimento, mas não têm prática na vida de vocês. E conhecimento sem prática, irmãos, não é conhecimento, é negligência. Não adianta ter conhecimento e não ter prática. É uma advertência. É por isso que o Senhor fala: olha, não há conhecimento de Deus no meio de vocês, porque só prevalece em perjurar, mentir, matar, furtar. Ele vai dando as suas características negativas. Por isso a terra está de luto, e todos os que moram nela desfalecem, como os animais do campo e como as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Aí o versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou, irmãos, o que? Conhecimento. Mais uma vez, advertência dada ao povo: está faltando conhecimento no meio de vocês, a prática de uso daquilo que vocês já têm dentro de vocês. Era isso que o Senhor estava trazendo ao coração deles. Aí a continuação da apostila: conheçamos, mas a verdade que este versículo está dentro de um texto de difícil interpretação. Bons expositores bíblicos dividem quanto ao propósito dessa declaração, embora todos concordem com a sua máxima, é absolutamente verdadeira. Ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor deve ser o objetivo comum de todo crente verdadeiro. Irmãos, essa escola bíblica, ela tem essa incumbência a nós, de não apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu prossigo, mais eu sou transformado pela palavra do Senhor em minha vida. Irmãos, um conhecimento sem a prática, ele não se torna um conhecimento, é apenas algo que eu ouço e eu
simplesmente deixo passar. Isso é a negligência de quem conhece e não põe em prática. Hoje, irmãos, nós vamos estar falando porque o Senhor falou ao povo de Israel. É um povo que conhecia, não praticava. A palavra que define bem de todo aquele ambiente era imoralidade. Esta palavra estava no meio deles. Tinham conhecimento, mas a imoralidade estava inflamada dentro deles. E quando a imoralidade entra, irmãos, a vida espiritual ela acaba indo para baixo, a vida social e tantas outras coisas. Por isso que o Senhor diz para nós, irmãos, que nós não podemos deixar com que estas coisas entrem no nosso meio. Essas coisas não podem entrar na minha vida, entrar na tua vida. A advertência de Deus com Oséias para o povo era uma palavra de juízo, porque tinham conhecimento, mas não tinha prática. E tanto é isso, irmãos, que você olha que Oséias foi alguém que o Senhor falou: Oséias, eu vou usar a tua vida como base para o meu povo. Como assim, irmãos? Qual foi a palavra de Deus para Oséias? Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta, uma mulher da vida. Você vai ter ela como mulher, como esposa. E talvez Oséias indaga ao Senhor e diz: mas Senhor, ela vai me trair. Vai, Oséias, vai te trair. Mas você vai, perdoa ela e leva ela para a tua casa. Olha, irmão, como que Deus trabalha sobre a vida do profeta. Porque Oséias estava simbolizando Deus, a prostituta Israel. Oséias perdoava porque Deus, ele perdoa. Então você vê que Deus usou a vida do profeta para mostrar que o povo estava fazendo assim diante da presença do Senhor. Eles se prostituíam, Deus vai lá e perdoa, toma eles novamente. Passa algum tempo, eles vão, se prostituem novamente. Deus vai e perdoa. Então você vê a bondade, a misericórdia de Deus. Então Oséias profetizou o juízo de Deus que iria cair sobre a nação por causa do seu pecado. Isso se cumpriu por ocasião do exílio após a queda de Israel. Conheçamos e prossigamos ao Senhor, como foi dito. Os estudiosos adotam diferentes interpretações quanto ao texto, em que esta declaração está inserida. Na verdade, praticamente todo o livro de Oséias é considerado de difícil interpretação. Alguns entendem que essa declaração é uma conclamação feita pelo próprio profeta, com o objetivo de fazer com que o povo voltasse novamente para o Senhor. Nesse sentido, a ideia era enfatizar a necessidade do arrependimento e conversão, para que Deus pudesse responder com misericórdia e sarar as feridas da nação. Então você veja, amados irmãos, igreja do Senhor, que Oséias teve essa
incumbência de trazer uma palavra de juízo para o povo. Porque se esses agora voltassem ao arrependimento, Deus entraria com misericórdia, Deus entraria com graça, entraria com poder para mudar e sarar a situação do povo. E eu falo, irmão, sem medo de errar. A nação hoje, ela tem se corrompido, irmãos. E quando eu falo assim, irmãos, a igreja, ela está atenta, a igreja está firme, a igreja está vigilante, a igreja está no propósito. Mas muitos que se dizem igreja do Senhor, eles se corromperam com a imoralidade. E é por isso que a palavra do Senhor, ela quer penetrar ao nosso coração, sobre nossa alma, para que nós saiamos daqui, irmãos, mais crentes na presença do Senhor. Aleluia! Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é apenas um convite, irmãos. Não é apenas um convite. É um alerta de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você abra, irmãos, na tua apostila, lá onde está escrito: como ser um obreiro segundo o coração de Deus. Aleluia. Atos no capítulo 13. No seu versículo 22, diz a palavra: e quando este foi retirado, levantou-lhe como rei a Davi, o qual também deu testemunho, e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos falar agora, irmão, sobre a maneira que Davi, o porquê que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. O que atraiu o coração do Senhor em falar que ele tinha se agradado, ele tinha se alegrado, e Davi era segundo o seu coração. Primeiro, Davi era alguém que não era conhecido, e mesmo sem conhecimento humano, Davi, ele praticava, irmãos, algo que eu e você pratica, que é a adoração a Deus. E Deus se agrada com um coração que adora, um coração que é quebrantado na sua presença, que não precisa às vezes estar no altar da casa do Senhor para adorar, não precisa às vezes estar com o microfone para adorar ao Senhor, mas mesmo no campo ele chama a atenção de Deus. Então eu vejo, irmãos, que não precisa de cenário para nós adorarmos a Deus. Deus está presente em todo momento, em todo o lugar. Basta apenas eu abrir o meu coração. Então, qual foram as 3 características que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Primeiro, humildade. Irmão, você não tem consciência como Deus ama a humildade. A humildade está dentro de um padrão de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor.
Porque eu conheço muitos irmãos, pessoas arrogantes, que quando viraram crentes, e através da palavra de Deus, eles prosseguiram, conheceram, a própria palavra trouxe mansidão ao coração deles, humildade ao coração deles. Deus ama a humildade, exalta o homem humilde. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, nem altura e santo lugar habito, como também como o contrito abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido e para vivificar o coração do contrito. Mateus capítulo 5:3 diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a humildade está dentro de um padrão de eu conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Humildade, obreiro de Cristo, obreira, tem que ser humilde. E humildade, irmãos, não é você ser o mais pobre, não é você não ter um carro, você não ter um sapato bom, você não ter uma roupa boa. Não. Humildade é você reconhecer que o teu irmão às vezes é maior do que você. Isso é humildade. Humildade, irmãos, às vezes é aquilo que Jesus fez para os discípulos, lavar os pés dele, sendo Jesus. Isso é humildade. É você reconhecer que o seu irmão é a semelhança do Senhor teu Deus. Humildade, irmão, está dentro de uma hierarquia, irmãos. A Bíblia fala: quanto mais é dado para você, mais será cobrado. Quanto mais, irmãos, grande espiritualmente no nível eclesiástico você é, mais humilde você é. E tem gente que às vezes aproveita a autoridade eclesiástica que ele tem para pisar nos outros. Isso não é humildade, irmãos. Humildade, muitas vezes, eu sendo pastor, às vezes, quantas vezes, irmãos, a gente está aqui limpando a igreja, minha esposa. Isso é humildade, irmãos. Isso faz parte de um caráter de um obreiro que serve ao Senhor. Ele adora a Deus aonde está, em todo momento. Humildade é o reconhecer a autoridade eclesiástica que está sobre tua vida. Isso é humildade, irmãos. E isso está faltando, irmãos. Em muitos lugares isso está faltando. Olha, irmãos, depois que Davi foi ungido rei, o que Davi fez, irmãos? Isso está em 1 Samuel capítulo 15, capítulo 17, versículo 15. O que Davi fez? E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E ele disse, e Davi disse: sou o teu servo, sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Olha que Saul chega para ele e fala: identifica quem você é. E ele já tinha sido ungido rei. Ele poderia criar uma soberba no seu coração e falar: olha, não quero fazer fofoca para você, mas já me ungiram rei e vou ficar no teu lugar. Quando Davi recebe a unção, Davi volta para o pasto,
para continuar cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. Davi não assume o trono, irmãos, no outro dia, dizendo: agora eu sou o rei de Israel, Deus falou que eu sou rei. Não, irmãos. Sabe por que Davi não fez isso? Por causa da humildade. A humildade, às vezes, irmãos, é você reconhecer que quem está no trono, por mais errado que esteja, ele ainda está exercendo algo lá, e ainda não chegou o tempo teu de reinar. Isso é um gesto de humildade. Você vê Jesus, irmãos, ele pregando enquanto João Batista estava pregando? Não. Jesus só aparece no cenário depois que João Batista sai. Isso é respeitar a autoridade que está sobre a vida de alguém. Davi era humilde, irmãos. Ele volta depois da unção e continua exercendo o seu trabalho. Indiferente de muitos que, quando às vezes recebe uma unção, já sai com o peitinho estufado, narizinho empinado, já não pergunta mais o que precisa fazer, precisa ajudar, porque agora eu sou o pastor da igreja, agora os irmãos que se virem. Irmão, quanto mais é dado a você, mais será cobrado. Quanto mais alto você está no nível eclesiástico, mais na vida espiritual nós temos que se humilhar na presença de Deus. Isso é um gesto de humildade. Então Davi tinha essa característica. Segundo, ele era segundo o coração de Deus, porque era alguém zeloso. Era alguém zeloso. Deus inspirou Paulo a escrever que é bom ser zeloso em uma coisa boa. Ao criar ovelhas, ele matou um leão, um urso. Isso Davi, quando poderia ter subido em uma árvore ou em casa. Ao encontrar Golias, ele correu ao encontro do gigante, em vez de esperar que ele viesse até ele. Irmãos, olha só, irmãos. Depois que Davi recebeu a unção de Deus, ele já temia ao Senhor. Mas quando Davi, ele olha e vê com que os filisteus estavam trazendo um transtorno para o povo de Israel, estava afrontando ao Deus que Davi servia, Davi se posicionou. Porque, irmãos, ele era zeloso com a obra do Senhor. Ele era zeloso porque a obra de Deus, ela é para todos nós. Nós temos que ter essa preocupação com as coisas de Deus. E Davi tinha esse zelo. Quando Davi vê o gigante afrontando o povo de Israel, ele está lá: daí um homem para lutar comigo, daí um homem para lutar comigo. Davi se posiciona, e Davi pensa ao seu coração. Estou fazendo uma conjectura, irmãos. Davi pensa: olha, eu não posso deixar as coisas do jeito que estão. Não estão mexendo com o povo de Israel, mas estão mexendo com o Deus que é dono desse povo. E eu pergunto, irmãos, você tem se preocupado? Você tem zelado por aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos? Porque eu sei, irmãos, que a obra aqui, há irmãos de outras denominações, e quando você não ajuda, ou vê uma falha
algo que o teu pastor precisa e você não faz, não se posiciona, você não está sendo zeloso. Você não está se preocupando com aquilo. Então quem é chamado segundo o coração de Deus, é humilde, é zeloso. Aleluia. Como encontramos Davi na Bíblia? Como Davi estava, irmãos? Com uma harpa. Ele era muito bom com ela. 1 Samuel 16, 14, 22. Davi terminou sua vida como o doce salmista de Israel. Nada mal para um homem de guerra. O Senhor achou Davi com uma harpa louvando ao Senhor. E da mesma forma, irmãos, ele finaliza a sua vida adorando ao Senhor. Ou seja, quem é um obreiro ou uma obreira segundo o coração de Deus, ele não deixa de expor o seu sentimento a Deus. Passa o tempo que passar, ele sempre vai exercer a essência que está dentro dele. Mas talvez você pergunta, pastor, Davi não foi tão segundo o coração de Deus. Olha o que Davi fez. Davi não foi um bom pai. Davi talvez pode ter sido um bom general de guerra, mas Davi não tem uma conduta de ser um bom pai, um bom cabeça da casa. Olha a tragédia, irmãos, que uma falha Davi cometeu, trouxe para toda a casa dele. É por isso que você conhecer e prosseguir conhecendo a Deus e praticando isso, não vai trazer consequências na tua vida espiritual, nem dentro da tua casa. Só que Davi, irmãos, mesmo pecando, mesmo errando, ele reconhece. Salmo 51, ele clamando a Deus, clamando ao Senhor, porque a essência estava ali. Ele fala: Senhor, não retira de mim o teu espírito. O que é isso, irmãos? Humildade. É você reconhecer aquilo que a palavra de Deus diz em Apocalipse: lembra da onde caíste, volta. Isso é reconhecimento, para nós se mantermos firmes na presença do Senhor. Aleluia. Então Davi, ele foi um homem segundo o coração do Senhor. Teve suas falhas? Teve, mas reconheceu, voltou ao propósito. Agora, irmãos, eu quero falar com você. Nós falamos aqui como ser um obreiro segundo o coração de Deus. Na sua outra apostila, ali você vai ver como saber que eu sou um homem segundo o coração de Deus. Eu quero apressar aqui, irmãos, por causa do nosso horário. Como saber que sou um homem segundo o coração de Deus? Primeiro, ser irrepreensível. Isso está em 1 Timóteo, no seu capítulo 3, no versículo 5. Ser um homem irrepreensível é um homem que não tenha nenhuma falha, que não dê margem à repreensão de nenhum tipo, nada que exponha a sua conduta.
Irrepreensão, irmãos, ser alguém que ser irrepreensível está dentro em você conhecer e prosseguir. É você ser vigilante em tudo e em qualquer coisa da tua vida espiritual. Então é você não ter nenhuma falha, você não dá margem para que ninguém fale de você. Isso é ser um obreiro segundo o coração de Deus. Segundo, ter um casamento exemplar. Eu quero ler o texto, irmãos, de 1 Timóteo, no capítulo 3. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Paulo está falando aqui, irmãos, aquele que deseja o episcopado, ele está falando sobre o ministério, sobre a chamada. Excelente obra ele deseja. Ele está falando assim: olha, se você deseja ser um pastor, ser um evangelista, ser um presbítero, ser um missionário, você não está errado de pensar assim. Excelente obra. Só que ele vem trazendo umas repreensões. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Foi o primeiro exemplo que nós damos ali. Esposo de uma só mulher. Onde nós estamos falando sobre o segundo exemplo de um obreiro que é segundo o coração de Deus. Ele tem um casamento, irmãos, exemplar para os outros. Faz parte de uma conduta familiar, de eu ser exemplo. Ou seja, como pode a pessoa às vezes querer ser um obreiro, mas se o seu casamento muitas das vezes não é aquelas coisas? A ver, irmãos, o zelo que há sobre a palavra de Deus. Primeiro, se você deseja, glória a Deus, mas é necessário, ou você precisa, para que ninguém aponte o dedo em você e venha te repreender. Seja mulher, seja esposa de uma só mulher, temperante, que é o terceiro ponto de um obreiro que teme a Deus. O que é uma pessoa temperante, irmãos? É uma pessoa que tem autocontrole para resolver qualquer situação. Como está a tua temperança, irmão? Como está a tua temperança? Pastor, sou crente da Assembleia de Deus, da Boas Novas, mas se pesar no meu pé, eu vou para cima. E aí, irmão? Às vezes quando eu falo mal de você, quando eu vejo alguma coisa que não te agrada, como está a tua temperança? Ter autocontrole, ter domínio, exercer sobre você a virtude do Espírito Santo, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Aleluia. Temos que exercer isso, irmãos. Depois ele continua descrevendo ali: depois que você for
temperante, sede sóbrio, hospitaleiro. O que é uma pessoa hospitaleira, irmãos? O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa hospitaleira, irmãos, é uma pessoa que sabe viver em todos os ambientes. Se ela serve a Deus, se ela serve ao Senhor. Às vezes você encontra, irmãos, crentes na rua que até olham de cara feia para você, irmão. Uma pessoa hospitaleira, irmãos, é uma pessoa que sabe hospedar bem. E hospedar bem, meu irmão, não é só às vezes quando vai uma visita na casa tua, você prepara aquele café abençoado, você põe na melhor cama para dormir, você se preocupa com ela. A hospitalidade, irmãos, ela faz parte às vezes até de uma paz do Senhor. Para me exercer ali, estar na porta, eu tenho que ser uma pessoa hospitaleira. Quem chega vai ser bem recepcionado. Ô irmão, paz do Senhor. Como é que você está, meu querido? Você está bem? Ó varão, fique à vontade. Está na casa do Senhor. Qual que é o teu nome, varão? Vem aqui, senta aqui nessa cadeira. Isso é ser uma pessoa hospitaleira. É você hospedar bem. Faz parte de um obreiro segundo o coração de Deus. Aí o texto vem dizendo: depois de você ser sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, você ser preparado, irmãos. Hoje aqui nós estamos sentando para aprender. Amanhã eu vou sentar para aprender. Não tem como, irmãos. Nós vimos uma palavra na nossa convenção ano passado. Acho que foi o pastor José Wellington, né, que trouxe uma palavra falando a deficiência hoje da igreja é que elas não recebem para entregar. E quando você não recebe para você entregar, meu irmão, há uma preocupação grande em o que você está entregando para a igreja do Senhor Jesus. Todo aquele que ele está entregando, ele precisa também receber. Então hoje nós estamos recebendo, amanhã iremos entregar. Eu falo para você, irmão, sem medo de errar, crente que não ama culto de ensinamento, culto da palavra, não ama se aprofundar mais na palavra, irmãos, não tem como ensinar. É por isso que o texto diz lá: seja apto para ensinar, preparado para ensinar. Irmãos, estamos numa preparação. Aí ele vem dando as características: não dado ao vinho, não violento, porém contato inimigo de contendas, não avarento, não, que governe bem a sua própria casa, criando filhos na disciplina com todo o respeito. Irmãos, se nós fôssemos entrar aqui em todas as características de um obreiro, as coisas iriam estreitar para nós aqui, irmãos. Uma condição aqui, ele fala assim: não seja contendeiro, não crie tempestades. Nós somos alguém que temos que apaziguar, irmão, as coisas. E os irmãos sabem muito bem que na obra de Deus, irmãos, vem muitas situações para ser resolvida.
Às vezes vem para um, vem para outro ali. Irmão, sabe o que um obreiro que está guardado pela palavra, ele faz? Se chegar uma contenda até você, meu irmão, você já jogue água e já apague, aleluia, essa tempestade, essa fogueira que quer se levantar. Isso é você ser alguém que apazigua as coisas. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos, como obreiros do Senhor Jesus. Não seja contendeiro. Irmãos, hoje isso, irmãos, tem sido uma grande enfermidade dentro da igreja. Quantas contendas se levantam, irmãos. E eu não falo, irmãos, do nosso meio, mas a gente sabe de muitas contendas que se levantam em tantos lugares. Pessoas que servem ao Senhor, levanta as contendas gigantescas, e o Espírito Santo de Deus cada vez mais se afastando do meio da igreja. Então, nós como igreja do Senhor, temos que ser apto a ensinar, temos que ser inimigo da contenda, não ser pessoas avarentas, gananciosas. Avarento está dentro de ser egoísta, está dentro de ser vingador, desobediente, ingrato. Obreiro do Senhor anda revestido e vive pela palavra do Senhor. Irmãos, quando Davi ele foi ungido, olha só a diferença, irmãos. Davi, quando foi ungido rei por Jessé, por Samuel, a Bíblia fala que o Espírito Santo se apossou de Davi, tomou conta de Davi. Quando é dado a unção a Saul, você não vê o texto dizendo que o Espírito se apossou de Saul. O texto diz que o Espírito se apoderará, porque Saul tinha que mudar muitas coisas para que o Espírito de Deus tomasse conta da vida dele. E é isso, irmãos, que nós vemos hoje, essa deficiência, que muitos não querem deixar as coisas de lado para que o Espírito possa agir mais, operar mais. Aleluia. E por esse tipo de pensamento de Saul, em não dar lado para Deus usar totalmente a vida dele, mesmo o tempo que ele deixava, ele não deixava mais. Um tempo deixou Deus de lado, queria fazer aquilo que era de sacerdote fazer, ele queria tomar a vontade de Deus, ele queria quebrar princípios, e obreiro não pode quebrar princípios. Chegou um ponto que Deus fala: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já rejeitei ele. Irmão, pior coisa é um obreiro ser reprovado por Deus. Porque quando ele é reprovado por Deus, ele deixa de conhecer, deixa de prosseguir, deixa de viver. E é isso que Deus está dizendo hoje, irmãos. Na abertura desse trabalho virão muitos estudos aqui, irmãos, que vão nortear nosso coração. Isso só terá efeito em tua vida se nós colocarmos isso em prática. Não apenas conhecer, mas prosseguir conhecendo a palavra de Deus. Saul já estava rejeitado, mas estava no trono ainda. E mesmo no trono, Deus já tinha escolhido um para ser rei.
Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu sei que há muitos que estão rejeitados. As suas obras são más. Perderam o temor de Deus. Irmãos, não é de você se escandalizar. Há muitos que vivem em prostituição, meu irmão, e pregam a palavra. O poder de Deus se manifesta. Ele pensa: Deus é comigo. Deus se alegra porque está me usando, porque tem vida sendo salva, tem batismo com o Espírito Santo. Nem sempre é o resultado que você está trazendo é Deus aceitando o teu erro. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele vela pela sua palavra. Se um adúltero falar: Deus está te curando, em nome de Jesus, Deus vai curar. Porque ele vela pela sua palavra. Só que as suas obras estão reprovadas. E o acerto, irmãos, como que vai ser? Eu conheci um pastor, irmãos. Esse pastor, quando viajava, ele levava a sua amante nas pregações. Quando era para pegar o avião, quem estava lá esperando? A amante. Ele ia fazer a obra. Deus curava, Deus salvava, Deus operava maravilhas. Chegou um certo ponto, irmãos, que esse irmão, ele não conseguia abandonar o seu pecado. Todo mundo tinha amante como esposa. Chegou um ponto que ele falou: Senhor, eu preciso que o Senhor me humilhe na frente de todos aqui, para que eu tenha vergonha na minha cara. Ele chegou num pavilhão, irmãos, com 5.000 pessoas. Antes dele pregar, levantou uma serva do Senhor, chegou até ele e falou: meu servo, vou te usar como nunca te usei. E de fato, irmãos, quando ele começou a ministrar, Deus foi batizando, Deus foi salvando. Era paralítico levantando, cadeirante tirando cadeira e se levantando, glorificando ao Senhor. E ele dobrou o seu joelho no altar e falou: Senhor, o Senhor está se agradando com isso. Olha o que está acontecendo no meio da igreja. Daqui a pouco a mesma serva chegou, bateu no seu ombro e falou: filho, continua pregando a palavra, que no juízo final nós se acertamos. Sabe o que é isso, irmãos? Esse conhecer, em prosseguir conhecendo ao Senhor, é você ter a certeza que a obra que você está fazendo pelo poder da palavra de Deus não está dentro de um erro que você está levando e achando que Deus está aceitando. Essa escola bíblica, amada igreja do Senhor, ela vem para mostrar a nós que conhecer e prosseguir conhecendo a Deus está dentro de eu colocar a minha vida, a minha casa, os meus filhos, o meu casamento como base dentro desta palavra. Irmãos, eu quero que se coloquem em pé. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos orando ao Senhor, irmãos, e amanhã nós estaremos ali. Irmãos, antes de nós orar, amanhã não vai ser realizado o trabalho aqui na igreja. O trabalho amanhã vai ser realizado lá na Elo Sagrado, lá no que foi o encontro de casais. Os irmãos conhecem, né? Acho que todo mundo conhece lá, né? Então amanhã vamos fazer lá. Por causa do ambiente vai ser maior. Amanhã vai ter, né, o pessoal que não pôde estar hoje, amanhã vai estar lá. E também por causa do café que nós vamos servir para os irmãos lá. Vai ficar um ambiente mais gostoso, mais tranquilo. E amanhã a gente vai, 14h, daremos início lá a nosso segundo dia. Amanhã estará palestrando em primeiro lugar pastor Tiago Mariano, com a sua primeira aula. Segunda aula, pastor Reinaldo também estará palestrando o seu estudo. A gente vai dar uma pausa, vamos tomar um café. Nós vamos ter 45 minutos, irmãos, para tomar um café e já voltar para aprender mais da palavra do Senhor. Aí na volta do café, às 6h, o pastor Júnior estará lecionando a sua lição. E vamos deixar nosso pastor presidente lecionar a sua lição por último. Amém, irmãos? Então, peço para os irmãos, se você sabe de algum irmão que não teve hoje aqui, avise que amanhã vamos estar lá na Elo Sagrado, tá bom? A partir das 14h. Pastor, vem orar para nós aqui. Pastor Davi, vem aqui, pastor. Já orar por nós, já nos dando a bênção apostólica aí. Graças a Deus. Querido Senhor, te louvamos, ó Deus, pela aula que tivemos nesta noite. Senhor, que tenhamos a humildade suficiente, Senhor, para assimilarmos esta palavra, cada palavra que foi mencionada, ensinada nesta noite, e que possamos guardar lá em nosso coração e vivê-la dia após dia, Senhor, sendo e estando, prosseguindo, conhecendo a Ti a cada momento, a cada instante. Deus, que os Teus servos que aqui vieram, ó Deus, se porventura aqui chegaram com algum tipo de dor, a Tua presença está neste lugar, e diante da Tua presença, a Tua palavra diz que até a tristeza salta de alegria, e aonde Tu estás, ó Senhor, não há problema grave o suficiente para que Tu não dissipes, ó Senhor. Não há nuvem negra o suficiente para obstruir a penetração da Tua palavra e destruir doenças, enfermidades, problemas, dificuldades que caiam por terra pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Senhor Jesus Cristo, agora que vamos para o nosso descanso, Senhor, ó Deus, leva-nos, ó Senhor, debaixo da Tua potente mão, ó Senhor. Dá-nos uma noite tranquila, um sono reparador, e que amanhã possamos estar com as nossas forças renovadas para recebermos mais e mais uma porção vinda do céu. Senhor, é assim que cremos e é assim que pedimos, no Teu nome, Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a paz de Jesus Cristo reine em nossos corações hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Aleluia.